Vamos puxar. O livro investigativo que você escreveu foi sobre o sequestro da filha do Silvio Santos? Exatamente, eu ainda era repórter da Band, né, e me chamou muita atenção, Flávio, você é repórter, você sabe, né, que aquilo, né, te incomoda, você fica atento, você fica prestando atenção e tal, e as pessoas elogiavam aquele garoto, né. Meu Deus do céu, como é que pode elogiar, né, a comunidade dele, né, um sequestrador, um crime bárbaro, né. E eu fiquei atento àquilo, tal, e comecei enfim, a ligar alguns pontos, né, entendendo que era um jovem, né, o Robin Hood, né, da classe média baixa que entendia, né, que tentou um caminho, tentou outro, as portas se fechando, fez um sequestro, né, relâmpago, né, eu já fui vítima de sequestro relâmpago, o sujeito em alguns minutos ali sai com um bom volume de dinheiro, né, Sim. talvez, né, um salário mínimo, 2, enfim, né, quando ele conseguir sacar. Então, Flávio, é difícil resgatar esse jovem, né, para a vida que a gente computa como uma vida correta, né, enfim, com valores e tudo mais, né. E aí, daí para frente, né, dentro com grandes aspas, né, ele foi crescendo dentro da profissão dele, né. E aí, efetuou esse sequestro com a filha do Silvio Santos, e me chamou muita atenção a volta dele à casa, né. E eu entendi que aquele jovem podia ser alguém do meu convívio, né, mas com uma dupla personalidade, né. Ou seja, que ele se apresentava de um modo socialmente, né, agradável, mas que, né, fora dali realmente era uma pessoa, Psicopata. um psicopata, né. E fui atrás disso, Flávio, com um objetivo único nesse livro, né, mostrar para o jovem que o crime é cadeia e morte, né. Não foi nada oportunista, tanto que ele faleceu dia 2 de janeiro de 2002, no ano seguinte ao sequestro, e eu esperei entrevistar toda a parte da polícia, né, o secretário de segurança pública da época e tudo, para poder ter, né, todos os lados, né, daquela versão, que jornalisticamente é o que a gente busca, né. E aí lancei nesse meio do caminho, então iniciei, né, veio essa possibilidade da biografia desse empresário, né, Sr. Samuel Klein, né, fundador da Casas Bahia. Ainda pra gente, já já Claro. vamos para o Klein. Esse caso ele é muito intrigante, porque muita gente diz que ele foi assassinado na delegacia, ou no local onde ele estava preso, e o teu livro fala alguma coisa, não exatamente do assassinato, mas o tratamento que ele recebeu levou à morte, é isso? É, exatamente, assim, na verdade, né, Flávio, tem a história da Rádio Corredor, né. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o Mussab foi, né, enfim, um monte de história, né. Mas realmente ele, depois disso inclusive foi para processo, né, eu já tinha divulgado isso, né, do livro, mas ele se envolveu enfim, numa discussão ali interna, né, com o pessoal da cadeia. Ele todo dia, tomava levava surra, ficava, com banho Coisa frio ao relento, é, entre os presos. ficava ao relento, tal, e enfim, aquilo foi pegando uma gripe, né, que foi, se aprofundando e tudo. Ele foi até a Santa Casa, deram uma cibalena lá, liberaram o rapaz, tal, ele voltou, enfim, e aquilo foi, né, foi complicando a vida dele e virou uma infecção generalizada que Tem nada levou a à ver com a morte. polícia, Não, não tem nada a ver com a polícia, não foi tem nada coisa a ver. lá interna. É, interno, né. Então, enfim, né, essa é a verdade, porque eu vivenciei isso, né. A última entrevista que eu fiz com ele foi no dia 29 de dezembro ou 30 de dezembro, ele faleceu no dia 1 ou 2 dia 2 de janeiro. E ele contou pra você que ele era surrado, que tinha essas dificuldades todas? Não, isso ele comentou ali, né, que ele estava tendo alguns problemas, né, enfim, de relacionamento e tudo mais, né. Mas enfim, né, Flávio, ali não tem, né, não tem infelizmente não dá para ser socialmente muito agradável ali, né, um ambiente, né, muito complicado, né. Então ele sabia que estava, na verdade ele falou assim, eu até me lembro no primeiro encontro que eu tive com ele me chamou de senhor, né. Eu falei assim: "Se você me chamar de senhor, você vai ganhar um inimigo". Aí ele olhou para mim e falou assim: "No ambiente que eu estou, um inimigo a mais ou um a menos não vai fazer nenhuma diferença". Então você vê já, né, assim, a rapidez de raciocínio. É um rapaz muito inteligente, né, que guardadas as con as assim, as proporções, quase que conquistou o Silvio Santos, e o Silvio Santos se mobilizou, né, tanto que pelo filme, né, que saiu agora, o Silvio num momento assume toda a negociação, né, e faz com que ele realmente, né, fique quieto, e ele então converse pedindo presença do governador e tudo mais, na época o Geraldo Alckmin, né. Ô Elias, pelo que você conversou com ele, claro que você falou, né, tem muita conversa, muita fofoquinha.
E num determinado momento, naquela época, se dizia que ele tinha sido namorado da Patrícia ou coisa assim. Existiu isso mesmo? Não, o que houve ali, Flávio, inclusive, isso veio após os pronunciamentos da Patrícia toda emocionada, falando em síndrome de Estocolmo e tudo mais. Então, o que aconteceu? A Patrícia, né, uma menina, né, de uma classe social bastante, né, elevada, com certas resguardas, né, de segurança, e ela estava numa casa, né, com mais 3, 4 jovens fazendo pipoca, assistindo TV da tarde, né? Ou seja, vivendo uma realidade, né, e com uma classe social distante da dela. Então ali ela viu que há um mundo, né, além do mundo da princesa que ela vivia, né. Enfim, então ela se encantou com aquilo, provavelmente eles contaram passagens da infância, das dificuldades e tudo mais, e ela se sensibilizou, né, e naquele momento então ela externou, mas não teve nada de rumo, é mais uma rádio corredor ali, né.